bem com vocês? Graça e paz, queridos! Oh, glória! Queridos, eu sou muito feliz, né, por compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez. E eu quero agradecer a todos envolvidos, né? Nós tivemos aqui nesse final de semana o Paz Kids Férias, como é que é? Isso mesmo, né? Dessa forma. Paz Kids Férias foi uma bênção. Eu tive a oportunidade de ver, né, as fotos, né? E eu fiquei sabendo que teve muita gente que aceitou Jesus. Adultos também aceitaram Jesus, né? Crianças sentiram a presença de Deus nesse final de semana. Então, queridos, eu louvo ao Senhor demais, sabe? Porque o Senhor, Ele tem feito coisas grandes, tem atendido as nossas orações. Amém? E muito em breve, né? Igual vocês viram ali, nós vamos ter o Difflin vai ser poderoso. Venha adorar ao Senhor, venha celebrar ao Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Ô moça, podia pegar o celular, tá? Eu esqueci o nome de você. Toca na Bíblia, por favor. Queridos, hoje eu tive uma pequena lesão. O craque aqui estava jogando bola hoje e sofri, né, não foi uma falta, né? Eu caí machuquei sozinho, né? Fui no hospital, achei que estava quebrado meu dedo, mas graças a Deus não estava. Eu achei que eu não ia conseguir pegar o microfone. Estou conseguindo, glória a Deus. Deus está curando, olha só. Não estava conseguindo pegar peso nesse dedo aqui, mas vou tentar deixar ele aqui o máximo possível aqui, ajeitado aqui. Glória a Deus, estou tomando já um remedinho, né, para dor, remédio muito top, graças a Deus também, né? Mas eu não estava conseguindo nem pegar, né, o peso, eu estava vindo de casa, né? Não estava conseguindo. Mas glória a Deus, eu creio que o Senhor me curou aqui nessa oração. Glória a Deus. Queridos, nós estamos falando sobre o que esse mês? O mês todo nós estamos falando sobre temor do Senhor, ou temor ao Senhor. E o Senhor tem falado muito, né, aos nossos corações, porque eu vejo, né, que nós estamos em um tempo, em um período que as pessoas precisam voltar a ter temor de Deus. Temor de Deus não é ter medo. Ter medo faz você fugir. O temor de Deus faz você se aproximar de Deus. Nós vemos lá, quando Moisés, né, ele sobe ao monte, quando, né, ele chega, na verdade, depois de ter atravessado ali o Mar Vermelho, Moisés ele sonhava levar o povo até o Senhor, aonde ele viu a glória de Deus. Ele leva até naquele monte Horebe. E quando, né, o povo chega ali e vê a glória de Deus se manifestando ali, né, uma grande nuvem ao redor daquele monte, nós sabemos que, nós falamos semana passada que aquela nuvem, aquela fumaça não é a glória de Deus, e sim um escudo que protegia, né, para que o povo não ficasse cego ou morresse, porque a glória do Senhor, a luz do Senhor era muito intensa, e por isso existia aquela nuvem. E o interessante, querido, que o Senhor, Ele fala, né, para Moisés: eles não vêm até a mim, porque eles não me temem. Então nós vemos o seguinte: se o povo ali que estava com medo, eles temessem ao Senhor, eles subiriam ao monte. Mas por ter medo, eles falaram assim: Moisés, vai no nosso lugar, vai lá, sobe, fala com Deus, e tudo que Ele falar, nós iremos obedecer, que você venha a ser um instrumento de Deus, né, para falar conosco. Então nós vemos que o temor do Senhor não é medo. A primeira mensagem que nós ministramos aqui, nós falamos sobre a chave do tesouro. Nós passamos, né, damos uma introdução falando sobre que nós precisamos, né, de um alicerce, e esse alicerce é o temor do Senhor. Falamos que a chave desse tesouro, para nós desfrutarmos do tesouro, é o que, queridos? O temor do Senhor.
E quando nós temos o temor do Senhor, nós recebemos a salvação. Você já percebeu aquela pessoa, né, que já teve experiência com Deus e por alguma situação afastou da presença de Deus, foi para o mundão, e lá no mundo ele sempre, né, lembrava, né, dos momentos, né, daqueles que ele teve com o Senhor, e eles ficam pensando assim: eu preciso voltar, eu preciso me arrepender, porque se eu não voltar, Jesus voltar agora, eu estou lascado, eu preciso voltar. Isso é o que? É o temor do Senhor. Então nós falamos, né, que para termos a salvação é necessário ter o temor do Senhor. Sem temor, ninguém vai até Deus, ou não volta para o Senhor. Nós falamos sobre o segundo tesouro, que é a sabedoria. Provérbios 9, capítulo 10, fala: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Queridos, um cristão que não tem o temor do Senhor não tem sabedoria. Sabia disso? É inteligente o que tem temor ao Senhor. Conhecer, o terceiro conhecimento, o terceiro é o conhecimento. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7 fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Esse conhecimento não é científico, não é matemático, e sim o quê? Conhecer o próprio Deus. E aí a gente entra na segunda mensagem, falando sobre a glória transformada. Pessoas, né, mudaram, né, a glória do Senhor, colocando, né, se comparando a Deus como se fosse um homem. Deus não é ser humano. Deus é o Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nós falamos que o Senhor, que o mar, né, é como se fosse os mares, né, é como se fosse uma gotinha de suor nas mãos do Senhor. Deus, ele é grandão. Deus é infinito. Você sabia que o universo não é infinito? Nós aprendemos isso nessa mensagem. Nem o universo é infinito, e comprovado cientificamente. Agora Deus é infinito. Deus é eterno. E nós precisamos prestar honra, louvores, adoração a esse Deus. Mas não é do nosso jeito, é do jeito que Ele quer. Importa agradar a Deus e não aos homens. Se nós agradamos a homens, nós tememos os homens. Queremos, né, nós falamos também que pessoas querem agradar o sistema. Queridos, nós não agradamos o sistema, nós agradamos o Senhor. Mesmo que se for, querido, necessário morrer pelo Senhor, nós vamos morrer, porque nós amamos ao Senhor. Isso você só vai adquirir esse posicionamento de morrer pelo Senhor a partir do momento que você tem o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor vai fazer o quê? Você vai se aproximar dEle. Se aproximando dEle, você vai conhecer o Senhor, você vai ter a sabedoria, você vai entender quem é o Senhor de fato. Na terceira mensagem nós falamos sobre ordem, glória e julgamento. Falamos, queridos, que quando está tudo fora do lugar, o Senhor, ele vem com a ordem divina, e através dessa ordem divina, ele começa a colocar as coisas no lugar. Ele vai arrumando a casa, ele, né, aplana, né, o que está, os montes, o abismo, vai aplanando para quê? Como nós falamos até mesmo de Cristo, né, e João Batista ele foi lá, ele preparou o caminho. Jesus, ele veio, e a palavra do Senhor, a ordem divina encarnada aos homens, falou para o quê? Para mostrar o reino do Senhor, como deveria ser o templo, e ali ele começou o processo da construção. E a construção não era mais o tabernáculo, e sim os nossos corações, para quebrar o nosso orgulho, o nosso desejo, a nossa vontade, submeter ao Senhor, preparando a nossa casa espiritual, o nosso coração, porque Deus agora não iria mais habitar no tabernáculo, e sim em nossos corações. Ele não habitaria mais em templos feitos por mãos de homens, mas sim agora nós seremos a habitação do Senhor.
Então, era necessário que o quê? Fôssemos preparados para receber o Espírito Santo, a glória de Deus. E quando a glória de Deus é manifestada, o que acontece? Há grande bonança, muitas maravilhas, há alimentos, há poder de Deus, há comunhão com o Senhor. Mas quando entramos novamente na desobediência, aí vem o julgamento. Não é uma sentença, né, para a sua morte, para a sua destruição, mas para levar você ao arrependimento, porque Deus ama os seus filhos. E Ele corrige aqueles, né, a quem o ama, a quem ama. Amém? Você já percebeu quando o seu filho faz alguma coisa errada, você vai lá, dá um puxão de orelha, às vezes é necessário até usar uma varada, mas isso é para quê? Para colocar o menino no lugar. Porque, querido, se por um acaso, hoje eu estava lá no hospital, eu estava vendo lá o policial lá xingando um camarada, e sendo igual um pai, daqueles pai bravão, sabe? Olha aqui, cala a boca, eu não quero ouvir conversa, você fez errado, você está errado, pá. Não foi? Aí eu olhei assim e falei assim, olha só, esse daí é um filho sem pai ou até sem mãe às vezes, né? Porque se tivesse um pai, alguém que fosse pai de verdade, ele não estava nessa situação agora está tomando couro da polícia, né? Então, queridos, o pai, ele corrige o filho que ama, para colocar o quê? O filho na linha, para quando ele crescer, ele não se desvie para o mal, não seja, sabe, uma pessoa toda, como eu posso dizer, mimizenta, né? Porque tem muitos aí, como nós falamos sobre isso também, tem muita gente aí que é filhinho de papai, né? Acha que, assim, não, tudo que eu quiser vai acontecer, e acha que Deus é esse. Acha que Deus é esse papai que vai dar tudo para você. Queridos, aqui, Deus ele vai dar para você se Ele quiser, Ele é Deus. Se Ele não te der, não adianta fazer da igreja, então. Ele não ouviu a minha oração. Ah, o meu filho morreu. Por que Deus deixou ele morrer? Por que Deus deixou o meu marido morrer? A minha esposa morrer? E fica um monte de questionamento. Queridos, aqui Deus é Deus. Se você pode ficar magoado, chateado, Deus continua sendo Deus. E a questão é agradar ao Senhor, não importa o que aconteça, não importa a circunstância, nós vamos adorar ao Senhor e prestar a Ele a adoração, porque Ele é Deus. Nós temos, queridos, aqui entender o seguinte, que o Senhor Ele nos dá, é através do que? Da sua misericórdia e a sua bondade, é se Ele quiser. Amém? Oh meu Deus, o microfone aqui está dando problema. Eu sei. Eita glória. Liga aqui para mim. Eu acho que, deixa eu ver aqui, eu acho que eu consigo pegar aqui, não precisa de... Aleluia, consegui ligar o microfone, ô glória. Queridos, e hoje nós vamos falar de um tema muito poderoso. Eu quis dar essa introdução aqui, queridos, para refrescar a memória de vocês. Porque, queridos, o Senhor Ele tem dado direcionamento para a Paz Church Birité, amém? Ele tem nos alinhado para que a gente possa o quê? Colocar a nossa casa em ordem, porque Ele manifestará a sua glória sobre as nossas vidas. Ele se manifestará. E você pode observar, queridos, você observou o louvor dessa noite? O Espírito Santo está falando nessa noite. O final, a última canção falando que o Senhor se manifestará. Mas a canção anterior, ela fala, se a gente estiver chorando, não importa o que aconteça, nós vamos louvar ao Senhor. E falou que importa, mas o primeiro louvor fala o seguinte, né?
Um dia em sua casa vale mais do que 1000 noites. Queridos, Deus está falando conosco a todo tempo. Eu não tenho direcionado, queridos, as canções para o ministério de louvor cantar, não, mas o Senhor, o Espírito Santo está trazendo, queridos. Sabe por quê? Deus está falando. Deus está falando, por quê? Porque Ele quer se manifestar a sua glória na sua vida, queridos. A glória do Senhor se manifestará aí de uma forma poderosa, estrondosa, grandiosa na sua vida. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a glória está por vir. O nosso tema, como nós falamos, é o temor ao Senhor. E o subtema aqui, a glória que está por vir. Abra sua Bíblia, primeiramente em Tiago, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Até receber o quê? Isso. Jesus está voltando, amém? Amém, queridos? Você está preparado para a vinda de Jesus? Você precisa estar preparado. Você tem certeza da sua salvação? Você precisa ter certeza da sua salvação. Amém? Jesus está voltando. E, queridos, ali fala o seguinte, coloca lá de novo para nós. No final fala de uma chuva. Olha lá, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Agora abra comigo lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9, fala o seguinte: a glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, eu já falei algumas vezes, quando eu falei principalmente sobre avivamento aqui, alguns meses atrás, eu falei que eu creio em um mover de Deus sobrenatural antes da volta de Jesus. Nós sabemos que o amor de muitos, a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriariam. A Bíblia fala, né, por aumentar a iniquidade, isso está falando lá fora, lá no mundo, aumentando a iniquidade, aí fala o quê? Que o amor de muitos crentes seriam o quê? Se esfriar. E hoje de manhã, né, eu estava até falando isso, porque quando, né, a gente vai estudando a palavra de Deus, né, e tem algumas questões, e as pessoas acham assim, não, eu não creio que o Senhor ele vai derramar uma glória, um avivamento nesses últimos dias, porque a Bíblia fala, né, que o amor de muitos se esfriaria. Eu creio, queridos, e vai se esfriar mesmo. Mas isso não quer dizer que o Senhor ele não vai avivar os seus. Eu creio num avivamento para quê? Para que a igreja se posicione, queridos, e ganhe o máximo de pessoas para Cristo. E isso vai acontecer a cada 100 anos. A cada 100 anos, se você observar na história, desde lá quando Jesus ele morreu na cruz, desde o primeiro, né, avivamento ali, que a glória se manifestou em Atos dos Apóstolos, nós vemos que cada 100 anos houve um avivamento. E esse avivamento era o quê, queridos? Era em algumas regiões, mas eu creio que pode acontecer em toda a terra. Eu não vou afirmar isso, mas eu creio que tem essa possibilidade de acontecer. Os crentes, né, em todos os lugares vão ser avivados. Vai ter alguns que vão se esfriar? Sim. Mas aqui, queridos, qual deles você vai querer? Ser o crente avivado, cheio do Espírito Santo nos últimos dias, para escutar a trombeta do Senhor? Ou você quer ser aquele frio, morno, né, que está se esfriando, o amor se esfriando? Qual deles você vai querer ser? Porque tem muitas pessoas, queridos, que já estão se entregando. Ah, eu não creio, então eu não vou me submeter. Mas aqui, em Provérbios fala que quando há falta de profecia, né, ou quando há falta
de revelação ou profecia, o povo se corrompe. Querido, se a palavra ela não for lançada, o povo não vai crer e vai o quê? Se esfriar. Mas eu creio, queridos, que o Senhor tem levantado aqui no nosso meio homens e mulheres cheios do poder de Deus. E para isso você precisa o quê? Colocar em posição, arrumar a sua casa, colocar em ordem, para que o Senhor venha te usar poderosamente. Amém, queridos? Deus está falando nessa noite. O Senhor está falando nessa noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu já estou pregando, mas eu gostaria de interromper, orar aqui nesse momento, para a gente dar continuidade. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai. Hoje nós vamos falar sobre a glória que está por vir. E no nome de Jesus, todo ladrão da semente, tudo que for tentar, ó Deus, distrair os seus filhos, tirar a atenção dos seus filhos, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que for tentar atrapalhar a sua mensagem, já está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todos aqui venham estar ligados, Pai, porque é o Senhor que está falando nessa noite. E no nome de Jesus, vai preparando esse coração para receber essa palavra, que esse coração venha ser uma terra fértil para receber essa semente, e que essa semente, ó Deus, ela venha brotar, germinar, crescer e dar frutos, ó Pai, vivendo uma vida em retidão, em santidade, no temor do Senhor, ó Pai, para a glória do Senhor, para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Queridos, por mais maravilhoso que seja o mover do Espírito Santo nas nossas reuniões, não significa que estamos experimentando a glória da última chuva. A última chuva, queridos, eu creio que vai acontecer como muito mais, eu creio que vai ser maior do que no dia de Pentecoste. Eu creio. Ah, mas eu não creio, mas eu creio. E eu, como profeta do Senhor, nesta noite, eu quero estimular você, queridos, a crer. Nós vamos estudar aqui nessa noite, e que você possa crer. O Senhor, queridos, Ele fará coisas extraordinárias nos nossos dias, porque Jesus está voltando. Aleluia. O avivamento, queridos, quando aconteceu, ele acontece e fica longo tempo acontecendo o avivamento. Mas eu creio que nessa era, esse avivamento ele vai ser o maior, mas o menor, o mais curto. Porque aí Jesus ele vai vir arrebatar a sua igreja. Amém? Então vamos lá. Os que se contentam com o artificial nunca verão o real. Se você contentar, queridos, não viver o esfriamento mesmo, é isso mesmo, porque nós estamos vivendo nesses dias, então, é isso aí, vamos morrer. Mas aqui, se você ficar acreditando em qualquer conversa, achando, e não tomar uma atitude, então você vai ser uma pessoa artificial e não verá o real, o que o Senhor tem. Isso aqui, queridos, é para aqueles que colocam as suas vidas em ordem, é para aquelas pessoas que buscam ao Senhor em oração, é para aquelas pessoas que lerem a palavra de Deus, esses sim vão ter a revelação do Senhor e a glória se manifestará. Amém? Queridos, por que nós fomos criados? Fomos criados para Deus, para coexistirmos com a sua glória. Queridos, nós fomos criados para viver com a glória do Senhor. O mundo precisa ver a glória do Senhor sobre a sua vida. Amém? Queridos, nós temos que entender que nós estamos em obras, nós estamos em processo. Jesus está trabalhando em nossas vidas e nós temos que dar essa liberdade. Como diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, fala assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Paulo, ele afirma em Efésios capítulo 2, versículo 22, o seguinte: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação
de Deus no Espírito. Então você está sendo preparado, queridos, para que o seu coração, a sua casa, ela venha estar o que? Edificada para receber o próprio Deus. Aleluias. Vamos colocar as nossas vidas em ordem. O primeiro ponto que eu quero falar aqui nessa noite é o seguinte: a nossa condição atual. Como está a nossa condição atual? Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 1, versículo 4. Nós vamos ler, queridos, essa passagem até o verso 10. Diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeiras e edificai a casa dele. Me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando os trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra o seu fruto. Queridos, essa passagem aqui está falando de quando o povo, depois que o povo que estavam lá 70 anos cativo lá em Babilônia, algumas pessoas elas voltam para a sua terra. E ali, queridos, Deus levanta ali Neemias, ele constrói ali os muros. Depois Deus levanta Ageu para a construção do templo. E ali, queridos, quando eles estavam construindo o muro, estava muito bem, e eles começaram a construir também ali o templo. Estava tudo muito bem, as coisas estavam acontecendo, mas ao passar, foi passando-se o tempo, eles pararam de construir o templo, e começaram a buscar suas próprias coisas, começaram a construir as suas casas, fazendo com que suas casas fossem as mais lindas, apaineladas, falando ali de painéis mesmo. Eles construíam painéis, coisas ali para a sua casa, deixando a sua casa linda, e deixando as coisas do Senhor. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam, queridos, deixando a banho-maria, o templo do Senhor. Então o Senhor, ele levanta Ageu para exortar o povo, e começa a falar: vocês estão preocupados com as suas casas, com as suas coisas, vocês estão preocupados só com essa terra, em agradar a si próprio, mas o meu templo vocês pararam de construir. O Senhor, queridos, queria habitar naquela nação, queria manifestar a glória dele, mas porque eles não estavam construindo o templo, a glória do Senhor não poderia ser manifesta. E o povo, eles começam ali observar, queridos, que aquele templo que eles estavam construindo era um templo muito simples, e eles começaram a ficar desanimados com isso. Então no capítulo 2, nós vemos que Ageu, ele vai e profetiza novamente, e começa a falar aqui: por que vocês estão preocupados com esse simples templo? Por quê, queridos? Olha, quando Ageu nessa época, quando ele profetiza, começa a profetizar sobre essa construção desse templo, eu creio que ele também viveu o tempo onde ele viu aquele grande templo. O templo de Salomão, ele tinha, queridos, assim, como eu posso dizer, muito ouro,
era muito top, era muito grande, mas aquele templo que eles estavam construindo era menor, mais simples, não tinha tanto ouro. Aí o Senhor fala: por que vocês estão preocupados com o ouro e com a prata? A mim pertence o ouro, a mim pertence a prata. E o Senhor, Ele começa a falar assim: não importa que eu não estou querendo ostentação não, vocês estão querendo, mas eu não estou. Eu quero é habitar, é a minha glória o que importa. Aí Ele vai e fala o quê? A glória da segunda casa será o quê? Maior do que o da primeira. O Senhor, Ele começa a profetizar. Nós temos que observar que o livro de Ageu, ele é um livro profético. Aqui ele está profetizando, queridos, naquela época, para aquela época, mas como é um livro profético, nós temos que entender que é para a nossa era e que é para lá na frente. Queridos, a glória do Senhor, a manifestação, né, dessa glória da segunda casa, acontecerá depois que Jesus voltar, depois, né, que vir a grande tribulação, depois que Jesus vier sobre as nuvens com a igreja para reinar aqui na terra. Não vou entrar muito nessa escatologia, né? Porque é muito extenso. Aí vai começar o reino de Jesus, 1000 anos aqui na terra. E nesse momento, queridos, a glória do Senhor, essa glória que está falando da segunda casa, vai acontecer na terra. Aonde, né, você vai seguindo o versículo no capítulo 2, acho que é o versículo, depois do versículo 9 em diante aí vai começar a falar que essa glória se manifestará. A glória da segunda casa será maior, e fala o seguinte, que existirá paz. No reino de Jesus não vai ter guerra. No reino de Jesus será uma paz absoluta sobre a terra. Vai ser poderoso, queridos, o reinado de Jesus. E nós, queridos, vamos reinar com Cristo. A Bíblia fala que nós não vamos simplesmente, nós não vamos pregar, nós vamos estar reinando com Cristo. Quem vai pregar aqui no milênio é os anjos. Mano, já estou entrando nessa área, meu Deus, vamos para outra, vamos continuar aqui na palavra. E, queridos, eu quero que vocês entendam o seguinte, que o Senhor, Ele começa a exortar. Sempre quando a nossa busca é por bênção, em lugar de pelo Senhor, Ele retirará ou reterá o fim de que, a fim, né, de que chamemos novamente por Ele, clamemos por Ele novamente. Queridos, você já observou por que o seu life às vezes ele não cresce, não dá muito fruto, está parado? Você já observou isso? Por que a gente passa por algumas situações? Porque Deus é mau? Não, queridos, aqui, aos filhos, aos amados, aos escolhidos, muitas das vezes Ele nos leva à aprovação. Sabe para quê? Para que a gente possa voltar para o Senhor. Oh, queridos, quando eu falo sobre isso, eu lembro de Moisés, quando ele estava na presença de Deus. E Deus, Ele falou assim: olha, Moisés, eu não vou mais. Eu vou enviar anjos para ir com vocês, para te proteger, mas eu não irei. Queridos, eu creio que se falasse isso para o povo faria festa. Uhul! Nós vamos ter tudo que a gente precisa, os anjos vão nos proteger, top demais. Mas Moisés, ele fala assim: se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Sabe por quê, queridos? Moisés, ele preferia viver no deserto com a glória de Deus, do que lá na terra prometida, com o bom e do melhor, sem a glória de Deus. Ele conheceu a glória de Deus. Aleluias. E, queridos, nós precisamos voltar a edificar, sabe, deixar Deus trabalhar em nossas vidas para a habitação do Senhor, viver em santidade. Nós vemos agora o profeta Malaquias, Malaquias capítulo 1, versículo do 6 ao 8. O Senhor, Ele começa a cobrar: onde está a minha honra? Nós temos que observar, queridos, que o profeta Ageu, ele profetizou, e ali o povo voltou a obedecer ao Senhor e construir o templo. Depois disso, queridos, passaram 120 anos, um século, e ali Malaquias, ele começa a profetizar. O templo já estava pronto, mas o povo, queridos, se corrompeu. Ali começou uma exortação para os sacerdotes, e diz assim: o filho, ó filho do homem,
Eu estou lendo em cima, que é embaixo, que o versículo começa embaixo. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Queridos, presta atenção nessa passagem, olha que interessante. Eu sou o pai e o mestre de vocês, mas onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezaram o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês me desprezaram o meu nome, oferecendo sacrifício contaminados sobre o meu altar. Então vocês perguntam: como contaminamos os sacrifícios? Vocês o contaminam dizendo que o altar do Senhor não merece respeito. Quando vocês entregam animais cegos como sacrifícios, não é isso errado? E não é errado oferecer animais que são aleijados e doentes? Experimentem dar presente assim ao seu governador e vejam como ele se agradará, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus, queridos, começa a exortar o povo. O povo não reverenciava mais o templo, não reverenciava, sabe, o Senhor. E aqui, o interessante é que no final ele fala o seguinte, Deus que está falando aqui, queridos. Ele fala o seguinte: experimentem dar presente assim ao seu governador e veja como ele se agradará. Queridos, Deus é o nosso rei. Deus não é o nosso governador, nosso presidente, nosso líder, nosso patrão. Ele é Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, que se por um acaso, você, queridos, lá na sua empresa, agisse como você age aqui, junto com os irmãos, na comunhão com os irmãos, como Deus olha para você. Às vezes, a forma que você age dentro da igreja, se você agisse da mesma forma lá na sua empresa, o seu patrão te mandaria embora. Às vezes, queridos, nós chegamos atrasados nos cultos, 10 minutos atrasados. Tá bom, é para o Senhor, não importa o horário, o importante é ir. Mas experimenta fazer isso lá na sua empresa. Queridos, nós estamos comparando aqui a liderança que às vezes nós honramos e aquele que merece a honra nós negligenciamos. Experimente atrasar 10 minutos lá na sua empresa. O que vai acontecer? Você vai tomar uma advertência, você vai perder benefícios, ou até mesmo, se continuar dessa forma, até ser mandado embora. Ah, mas para o Senhor, não. Gastamos, queridos, com Hollywood, né, com os filmes tops aí, e temos prazer de gastar. Fala assim, não, eu quero ver o 4D, paga lá mais de R$80, mas para o Senhor, nós damos gorjeta, não, R$5 aí tá bom. Se o tempo tiver chuvoso, não vou na igreja não, tá chovendo. Vou ficar aqui quietinho aqui, assistindo Netflix. Ou, agora não é Faustão não, né? Agora é o quê? É o Hulk. Ou se o tempo estiver muito agradável, não, o tempo está muito gostoso, vamos aproveitar esse tempo. Se o nosso programa favorito está passando na televisão, não posso perder essa novela ou essa série. Nossa, série vai ser ao vivo. Não, tem aquele podcast, não posso perder. O Galo vai jogar, o Cruzeiro vai jogar. É final de campeonato, é Copa do Mundo. Nossa, eu não posso perder. Mas se você estiver trabalhando em uma empresa, no horário do jogo do Galo, do Cruzeiro, você não falta do seu trabalho. Por quê? O seu sustento. Eu não posso perder o meu emprego.
Mas para Deus, não, eu posso servir o Senhor de qualquer jeito. Às vezes nós olhamos, né, para os irmãos que trabalham, tá lá desembolando, servindo com força. Aí o telespectador olha lá para o irmãozinho, não está fazendo direito. Reclama ainda. Fala mal do que está fazendo. Queridos, eu creio que se todos temessem ao Senhor e voltassem a servir o Senhor como Ele merece, nós seríamos uma igreja muito mais poderosa. Sabe por que eu falo? Porque quando eu quero fazer, queridos, não porque o pastor está te pedindo aqui, não faça nada para mim não. Não faça por seu líder não. Não faça por seu discipulador não. Faça para Deus. Faça para Deus, querido. Sabe por quê? Porque Ele é o seu Rei. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ele. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aonde está você? Aonde está você, profeta? Aonde está você, evangelista, que não evangeliza? Cadê você? Cadê você? Cadê o pastor? Cadê você, pastor? Que não cuida das ovelhas? Mas eu tenho que pegar um microfone. Não, queridos, quem disse isso? Pastorear, queridos, entenda o que é pastorear. Aonde está você? Acorda, acorda. Por que você não está investindo no seu ministério? Por que você não está exercendo o seu ministério? Os 5 ministérios, queridos, aqui é o apóstolo, profeta, esse daqui é o maior de todos, o evangelista, pastor, aquele que está aliançado com a igreja, o mestre, o menor de todos eles. Queridos, isso aqui é a mão de Deus na igreja, para edificar os santos. Queridos, aqui, cadê você? Cada um tem um ministério. Mas eu não sei, querido. Você está orando? Você está lendo Bíblia? Você tem sido discipulado? Através disso você vai saber como se posicionar, o que fazer, o seu ministério. Exerça o seu ministério. Mas às vezes insistimos em cuidar das nossas casas, insistimos em cuidar dos nossos negócios, nossos interesses, investimos em nossas vidas, e às vezes até negligenciamos aquele cuidado que os nossos filhos precisam, de gastar tempo com eles. Mas eu não preciso gastar tempo, não, eu estou trabalhando, eu estou dando o meu melhor, eu estou dando o meu máximo. Mas nós aprendemos, queridos, que honrar a Deus é amar o que Deus ama e detestar o que Deus detesta. Deus ama os seus filhos, cuide dos seus filhos, gasta tempo com seus filhos. Os seus filhos não precisam de dinheiro, precisam de você. Seja presente, sacerdote. Acorda, homem de Deus, seja sacerdote, exerça o seu papel dentro da sua casa. Mulher de Deus, se levante lá na sua casa. Como é que está a sua casa? Sua casa é uma casa que ora? Sua casa é uma casa aonde nós temos, né, aquele momento a qual nós cultuamos ao Senhor no culto doméstico? Se posicione e acorda. Eu já entendi que se eu não me posicionar, queridos, a minha família vai à falência. Se eu não colocar, queridos, ali, se eu não chegar ali e falar assim, vamos orar. Não vai orar. Não ora. Eu, como sacerdote, eu tenho que exercer o meu papel, queridos. E Deus vai me cobrar se eu não fizer isso. Principalmente o homem aqui, a responsabilidade é maior para você. Você é o cabeça. Se sua família vai à ruína, Deus vai cobrar o cabeça. Não é a mulher, não. E você, mulher, ajude o seu esposo. Se o seu esposo está falhando, cubra ele. Ajuda ele. Coloque ele em posição, fala assim aqui. Nós precisamos melhorar nisso e nesse ponto. O Senhor está falando aqui nesta noite. O Senhor, Ele quer que você seja, queridos, aqui, tenha uma vida em santidade, uma vida de oração, uma vida de temor de Deus. Queridos, muitos estão fracos e desanimados porque não está tendo contato com Deus.
Por que o crente desanima? Por que o crente às vezes fica, queridos, desanimado? Porque não ora? Porque não ora? Porque não lê Bíblia? Simples assim. Simples assim. O básico do crente é orar e ler Bíblia, não lê Bíblia. Queridos, aqui, escuta, deixa eu te falar uma coisa. Aqueles que ficam escutando só o Samuel pregar, o pastor pregar, queridos, aqui, está querendo só que Deus fala só lá no culto de domingo. Deus, Ele quer falar com você todos os dias. Ele quer ter relacionamento com você. Queridos, você foi criado. Aqui não fica se achando, sabe, o pior ser do mundo, que tipo assim, eu sou indigno. Nós somos indignos mesmo, mas aqui, entenda o seguinte, que o Senhor, queridos, aqui, Ele te ama. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer falar com você, queridos. Nós fomos criados. Você foi criado para a habitação do Senhor. Esse é o propósito dele. Isso é maravilhoso. E queridos, aqui, as mensagens de Ageu e Malaquias apontaram o povo ao caminho de volta para o coração de Deus. Trouxeram de volta ao povo a um temor saudável de Deus, que os levou à obediência. Eu estou aqui, queridos, nessa noite, sendo um profeta do Senhor para falar com você, como Ageu, como Malaquias. Queridos, se alguém não falar, a igreja, queridos, ela se corrompe. A verdade, ela tem que ser dita. Porque a libertação, ela vem vindo de onde? Da leitura da palavra, que é a verdade, que é o próprio Cristo. Ela tem que ser dita. O segundo ponto, considere o primeiro templo. Vocês lembram como foi no primeiro templo, queridos? Lá em Atos dos Apóstolos? Vamos lá rapidinho. O tempo, queridos, já lá, 8h32. Mas aqui, espera só um pouquinho, porque Deus está falando. Fique mais um tempinho aí, porque aqui, às vezes, nós ficamos olhando, sabe, o horário. E lá na escola, o professor, ele precisa de 50 minutos para informar, dar ali, né, a lição. Português e matemática, então, quantos minutos? Às vezes 2 horários. Mas na igreja, na hora está passando, o pastor só falando. Queridos, aqui, onde está o temor? Nós não falamos aqui, queridos, lá na escola você fica lá 2 horas, 3 horas, 5 horas, mas aqui no culto é só 30 minutos. Queridos, para ouvir a voz de Deus, o Todo-Poderoso falando, Deus está falando com você. Eu sou um instrumento de Deus aqui nessa noite para falar com você. Para falar com você. Então vamos lá. No dia de Pentecoste, observe, queridos, que Pedro, depois, né, de ser ali batizado com o Espírito Santo, recebeu o revestimento de poder, ele sai 9 horas da manhã e começa a pregar a palavra de Deus. 3.000 almas aceitaram Jesus naquela manhã. 3 horas da tarde, Pedro e João subindo, queridos, ali ao templo, ele avistou o coxo e disse assim: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Ele foi curado na hora, e ali começou um ajuntamento de pessoas. Ele foi dentro do templo, tinha mais de 5.000 pessoas. Naquele dia, 5.000 pessoas converteram. Em um só dia, 8.000. A igreja, que era 120 pessoas, passou de 120 pessoas para 8.120 pessoas em um dia só. Por causa da glória de Deus, a primeira chuva. Entenda, queridos, que Filipe, uma vez, o anjo do Senhor chega lá e fala assim: olha, vai até aquele deserto lá para pregar para um etíope. E ele vai lá e prega para aquele homem que se converte, é batizado, para pregar lá na Etiópia o evangelho. E naquele mesmo momento ele foi teletransportado para um outro lugar. Queridos, coisas extraordinárias começou a acontecer naqueles dias.
Algo extraordinário começou a acontecer. Por quê, queridos? O avivamento, a glória, queridos, a primeira chuva estava acontecendo naquele lugar. A glória de Deus se manifestava. Lê o Atos dos Apóstolos, você vai ficar encantado, impressionado. Pedro, ele andando, querido, passando pelas ruas. Observe que lá na palavra do Senhor fala ruas, não em uma rua. Ruas. Ele passava perto dos enfermos, a sombra curava os enfermos. Eu creio, queridos, em cura com propósito. Amém? Deus cura com propósito. E eu creio que o Senhor, nessa segunda chuva, que Ele há de derramar sobre as nossas vidas, nós vamos, queridos, fazer muito mais do que no dia, né, dos apóstolos. Vai acontecer. Vai acontecer, você crê? É para os que creem. Você crê? Aleluias. Há de acontecer. Por que, queridos, que vai acontecer? Porque você vai observar o seguinte, Ageu capítulo 2, versículo 9, fala: a glória dessa última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor diz na palavra: melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Isso é Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Jesus guardou o melhor para o final no casamento em Caná. Queridos, aqui o mundo fala assim, ó, quem chega primeiro, bebe água limpa. Não é isso? Deus, queridos, é diferente. Ele deixa o melhor por último. Ele deixa o melhor por último. As coisas no início foi muito top, mas no último, querido, no último dia vai ser muito maior. Aleluias. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos orar nesse momento. E, queridos, aqui o Senhor, Ele tem falado sobre esse temor, sobre essa glória que há de vir, queridos. Eu acredito nesse avivamento. Mas aqui, queridos, aqui, eu não quero simplesmente, sabe, receber essa glória, eu quero que você receba também. Por isso, se posicione, ande em santidade. A nossa igreja, queridos, Deus falou algo para nós, que essa igreja, ela seria uma igreja referência de santidade. E, queridos, aqui, o Senhor, Ele está colocando as coisas no lugar. Ele está quebrantando você. Ele está quebrando você. Queridos, Deus quer uma igreja que não preocupa com coisas, mas se preocupa com Ele, com Deus Todo-Poderoso. Se renda a Ele nessa noite. Se renda a Ele nessa noite. Que você seja quebrantado pelo Espírito Santo. Que a vontade dEle seja a primeira coisa na sua vida. A primeira coisa que você for fazer quando acordar, que seja prostrar diante do Senhor, do Deus Altíssimo. Que você possa tirar tempo do seu dia para falar com Ele. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Tem tempo sim. Isso é mentira, é engano. Você precisa simplesmente, sabe de quê? De ter disciplina. Você, queridos, tem todo um cronograma para o seu dia, mas para o Senhor você não tira tempo. Quantas vezes você lê a palavra do Senhor? Queridos, se você soubesse o poder que há na leitura da palavra de Deus. Você tem vício? Experimente ler pelo menos 30 minutos por dia. Deus, Ele vai te libertar só na leitura da palavra. Comprovado cientificamente. O cientista tem se rendido, queridos, aos mistérios. Mas às vezes nós queremos só ouvir o pregador. Esse é o momento de você voltar os seus olhos para o Senhor. Esse é o momento de você voltar para o Pai Celestial. Eu estou falando aqui para todos. Todos. Eu estou falando aqui, queridos, é para todos, sem exceção. Volte para o Senhor. Volta a ter tempo com o Senhor. O Senhor, Ele quer se manifestar a você, queridos.
Aleluias. Aleluias. Queridos, aqui a igreja do Senhor, para ela estar em comunhão, não exige esforço. Não exige esforço. Quando nós olhamos para o Pai, voltamos para o Eterno, queridos, o próprio Deus nos edifica. Ele nos traz em comunhão. Ele vai fazer com que você deseje estar junto com os irmãos. Estar junto, sabe, para vestir a camisa do reino, para fazer a obra do Senhor com alegria, entusiasmo. Queridos, a obra do Senhor não é um fardo, a obra do Senhor é uma alegria, é um prazer. Mas muitas das vezes você não tem prazer, é porque, queridos, os seus interesses estão em outras coisas. Mas quando você volta os seus olhos para o Senhor, os seus olhos vão começar a brilhar pela glória do Senhor. Ao contemplar o Senhor, você vai se apaixonar pelo Senhor, o seu coração vai pegar fogo, queimando de paixão pelo Senhor, e você vai olhar para o mundo vai perder o seu brilho, vai perder o seu valor. Por quê? Porque agora você conheceu o que é mais precioso, o mais sublime. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a falar com o Senhor em adoração. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor, Ele quer te tocar nessa noite. Ele quer te tocar nessa noite. Receba o abraço do Papai Celestial, através da presença do Espírito Santo nessa noite. Deus está levantando um grande exército, um exército de adoradores, que adoram o Senhor em verdade, em retidão, em santidade. O Senhor está levantando aqui um grande exército, apaixonados pelo o Senhor dos exércitos. Deus está levantando nessa noite homens, mulheres, adolescentes, crianças, aleluias, com desejo ardente de prostrar diante do Senhor em oração. Queridos, eu creio que o Senhor está levantando em nosso meio pessoas que vão ficar mais de 2 horas na presença de Deus, só orando, só orando. Deus está levantando aqui pessoas, e espere, porque a glória do Senhor se manifestará a você. Você vai se estremecer, e o Senhor, Ele falará com você. Você vai ouvir a voz do Senhor, e Ele vai começar a te conduzir. Faça isso, age assim, vai àquele lugar, vai até aquela casa, leve mantimento para aquela casa, cura aquele enfermo. Ele vai começar a falar com você. Não vamos agir, queridos, na força, mas a glória do Senhor vai nos envolver tanto, que quando nós chamarmos o nosso irmão, ele vai falar: ei, o Senhor já havia me falado. Vamos lá até aquela casa, vamos visitar aquele irmão, aquela irmã. O Senhor me falou, o Senhor vai curar o fulano de tal. Queridos, a glória do Senhor se manifestará a você, e se manifestará aquele que crê, aquele que se posicionar, aquele que voltar os seus olhos em rendição ao Senhor, em agradar ao Senhor. E assim Ele derramará
dons espirituais. Dons espirituais será derramado sobre você, para a glorificação do Senhor, não para a sua glória, mas para a glória do Senhor, para a glorificação do eterno, para a glorificação do eterno, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluias, aleluias. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Como o Senhor é maravilhoso, eu me rendo à sua vontade, à tua presença. Oh, a sua glória é tudo o que queremos, a sua glória é o que almejamos, ó eterno. Oh, Ramassunde Queramanás, nós não somos merecedores, ó Pai, mas o Senhor nos escolheu para mostrar a sua glória, para revelar os seus segredos. Obrigado, Senhor. Obrigado por fazer parte do seu corpo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de servir ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor, ó Pai, não por obrigação, porque eu entendi que o Senhor é o Senhor, é o meu dono. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu, queridos, não quero. Eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para a glorificação do Senhor. E aqui estão os seus filhos que se rendem ao Senhor, não para viver segundo os seus próprios deleites, as suas vontades, mas voltam para o Senhor, para glorificar o Senhor, para bendizer o Senhor, para adorar ao Senhor, para viver o caminho de santidade, o caminho de purificação, porque o Senhor está voltando, e a sua palavra fala que a sua noiva, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é pura, ela tem as suas vestes brancas. Prepara, Espírito Santo, prepara, Espírito Santo, a tua igreja, para que ela possa dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Que nagas seguiba che que na basso de que na manas. Faça sua adoração. Faça sua adoração nessa noite. Você que ora em línguas, ora em línguas. Glorifica ao Senhor, diga glória ao seu santo nome. Diga que Ele é santo, diga que Ele é maravilhoso. Adore a Ele, adora, adora. Aleluias. Basso de Queramanás, sei de Andaramanás. Chequerabasso de Kikabasso de Queramanás. Deus está curando almas feridas aqui nessa noite. Deus está curando almas feridas aqui nessa noite.
Assim diz o Senhor. Eu é que vejo as lágrimas que você derrama no seu quarto. Hoje eu te curo. O Senhor está te curando nessa noite, querido. Oh, aleluia! E eu quero perguntar aqui nessa noite se tem alguém que quer voltar para o papai. O Senhor, Ele te ama. Ele nunca dorme. E os céus nunca param. Onde está você? Eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos, como sinal que você está voltando para o Pai, aos braços do Pai. Queridos, não há outro lugar, não há outro caminho. O único caminho que te leva a Deus é Jesus. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Ele quer fazer morada dentro do seu coração. Aleluias. Você entregando a sua vida para o Senhor, Ele escreverá o seu nome no livro da vida. Você passará de criatura de Deus para filho de Deus. Alguém vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Vem cá, querido, vem cá. Não foi você que escolheu, Ele que te escolheu. Há mais alguém? Há mais alguém? Levante a sua mão assim, nós queremos orar por você. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Queridos, nós vamos orar. O Anderson, eu gostaria que você estendesse as suas mãos aqui. Senhor, nós entregamos, ó Deus, a vida do Anderson nas suas mãos, ó Pai. Te peço, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha lavar as suas vestes espirituais. Lava com teu sangue, ó Pai. Purifica de todo o pecado, de toda a culpa. Lance, ó Deus, no mar do esquecimento, ó Pai. Que ele não venha se culpar. Porque hoje o Senhor perdoa todos os pecados. Pelo poder do nome de Jesus, pelo sacrifício ali na cruz. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha firmar os pés do Anderson na rocha que é Jesus, que é Cristo. Que ele venha alicerçar, ó Deus, os seus pés na rocha que é o Senhor. Que ele não venha olhar para trás. Que ele não venha olhar, ó Deus, conversa dos amigos. Que ele não venha desejar os prazeres do mundo, mas que ele venha desejar o Senhor, ó Pai. Porque é no Senhor que encontramos o contentamento. Aquilo que tanto almejamos, ó Pai, no mundo e desejamos para satisfazer as nossas vontades, ó Pai, é porque o homem procura e fica procurando algo para preencher, para se realizar. Mas nós sabemos que só o Senhor, esse espaço é só o Senhor pode ocupar. E quando nós encontramos, e quando nós recebemos esse preenchimento,
Oh Senhor, nós vamos desfrutar do contentamento. Nada mais importa, porque nós alcançamos o maior tesouro, e hoje, Senhor, Ele recebe o maior tesouro. O que Ele tanto precisava, hoje o Senhor, ó Pai, dar ao seu Filho. E obrigado, Senhor, porque com os seus laços, com o seu laço de amor, o Senhor trouxe ele aqui hoje, ó Pai. Hoje é o dia da salvação do Anderson, ó Pai. E nunca mais ele vai voltar para olhar para trás. Vai prosseguir para o alvo, que é o Senhor. E a cada dia que ele possa buscar em Te conhecer, ó Pai, e contemplar a Sua glória, Senhor, no nome de Jesus. Que ele possa realizar, ó Deus, em nome de Jesus, e cumprir o Seu propósito, ó Pai, em nome de Jesus. E assim eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Anderson, olha para trás. É assim que nós recebemos você de volta, meu querido. Aplauda o Senhor bem forte. Vem abraçar o Anderson. Aleluia. Hoje é a festa no céu. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Oh Pai, nós Te agradecemos por mais esse culto, Deus, de celebração. Nos dê uma semana poderosa, abençoada, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, ó Pai, ter, ó Deus, uma semana no temor do Senhor, ó Pai, buscando a santificação, em nome de Jesus, um amadurecimento espiritual, ó Pai, em nome de Jesus, através da oração, através do jejum, através da leitura da Tua palavra, que possamos ser, ó Deus, filhos disciplinados, em nome de Jesus, Pai, e que nós possamos contemplar a Sua glória, Senhor, que a Sua glória, ela venha ser intensa em nossas vidas, e Senhor, leva-nos em paz, livrando de todo o mal, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre, amém? Deus abençoe, não sai sem cumprimentar o seu irmão.